Sabe, eu quero falar de João Lourenço. João Lourenço, este indivíduo que está aqui, o presidente de Angola. Não prestar atenção a João Lourenço é um perigo que todo angolano comete. Mas prestar atenção ao João Lourenço é preciso que se preste atenção de forma desapaixonada e perceber exatamente quem é o indivíduo. João Lourenço, no passado, já era um perigo para Angola. Já era um perigo para Angola. E está cada vez mais a se tornar um perigo para Angola. E este perigo talvez até seja de forma inconsciente. Talvez ele até nem percebe que ele tornou-se um perigo para a própria estabilidade do nosso país, enquanto ele acredita que está a trabalhar para a estabilidade do nosso país. Mas, na verdade, ele tornou-se uma verdadeira ameaça para a estabilidade de Angola. E eu já vou dizer isso para vocês. Por quê? Sabe, José Eduardo dos Santos foi colocado numa caixinha de medo pelo general Zé Maria, o general, este aqui, quem é este? Aquele, o Clarinho, quem é este? Aquele, o Gatuno também, que o João Lourenço anda atrás dele. Qual é o nome dele? Ajudem vocês. Este general daí, o outro Gatuno, que o Sinfica, essa brincadeira das eleições, da logística das eleições, é dele, é da empresa que ele deu no filho dele. Esses generais que participou no roubo de 3 mil apartamentos, apropriou-se, porque dele, como é que é? Tá o general Zé Maria, que nós sabíamos. E tem o Dino, não é o general Dino, o outro general, qual é o nome dele? O outro general, aquele outro que também lhe receberam um passaporte. Qual é ajudem ali, meu. Ô, pessoal, qual é o nome deste outro gatuno de Angola, né? O Clarinho, qual é o nome dele? O Copelipe, é isso. Olha, Caetano Samba, muito obrigado, Copelipe. José Eduardo dos Santos foi colocado numa caixinha de medo. Numa caixinha de medo. O Copelipa e o Zé Maria colocaram José Eduardo dos Santos numa caixinha de medo, na qual José Eduardo dos Santos não tinha comunicação com Angola exterior, não conhecia Angola. E toda a informação que José Eduardo começou a receber de Angola, depois dele estar dentro da caixinha de medo, esta informação lhe era trago pelas mesmas pessoas que lhe colocaram na caixinha de medo. E esta informação chegava para o amedrontar ainda mais e ele se fechava ainda mais nessa caixinha de medo, ao ponto que ele desligou-se completamente do país e perdeu visão de absolutamente tudo. Tudo que o homem queria era viver, mais nada. De governar, ele já não queria saber mais de governar, que ele praticamente delegou a governação do país aos seus mais próximos. Tudo o que ele queria era simplesmente viver. E esta mesma coisa está a acontecer com João Lourenço. Existe um grupo de generais aí na presidência da República que está a empurrar João Lourenço na caixinha de medo. Agora, há aqui uma diferença entre José Eduardo dos Santos e João Lourenço. Não que José Eduardo dos Santos foi politicamente bem preparado, mas José Eduardo dos Santos era politicamente mais responsável que João Lourenço. Então, esses dois dentro de uma caixinha de medo, os resultados são diferentes. Porque João Lourenço nutre um ódio natural pela UNITA, para começar. João Lourenço é irresponsável politicamente, para começar. E João Lourenço é super trungungueiro, para começar. José Eduardo dos Santos, embora fosse mal preparado, mas José Eduardo dos Santos, em algumas vezes, era melhor diplomata que João Lourenço. João Lourenço não entende absolutamente nada de diplomacia, muito menos de política. Isso que é um cargo civil. Então, por que eu estou a dizer isto para vocês? Meus irmãos, há um general na presidência da República que odeia os angolanos, mas odeia os angolanos mesmo a sério. E o que esse general mais quer é tirar sangue em Angola, é chacinar angolanos. E esse general está agora a ver está agora a ver a sua mão no pote de mel
a ser retirado. Ele está quase a perder os privilégios que a presidência da República oferece para roubar. Então ele está a empurrar o João Lourenço numa caixinha de medo. E o Miala sabe disso. Este general, para mim, esta é a minha análise, esta é a minha opinião, e eu não espero que vocês concordem comigo, mas eu acho que esse general odeia os angolanos porque o país dele não é o que Angola, não é Angola, o país dele não tem as riquezas de Angola. E eu acho que ele olha para os angolanos e sente ódio do jeito, se o meu país tivesse o que esse país tem, nós seríamos um país super desenvolvido, talvez como os países ocidentais, ou Dubai, ou os Árabes Unidos, etc, etc. Ele olha para Angola, olha para a riqueza que Angola tem e sente desdém do povo angolano em geral. E talvez a vingança dele é essa. Eliminar os angolanos para ajudar a trazer alguns conterras seus para popularem Angola. Eu não sei. Essa é uma opinião simples. Ok? Então, aqui vai. Como é que isso está acontecendo? Baltazar, que esse general escreveu uma análise sobre o que aconteceu em Brasília. Prestem bem atenção. O que aconteceu em Brasília foi aquela ação onde envolveu o jovem ativista J. Privado, que foi agredido por um general da presidência da República que estava embriagado no Brasil. Este general da presidência da República foi para o Brasil, chupou muito vinho, chupou vinho por excesso e foi se meter em luta de rua. Foi e começou a agredir o jovem. E como o jovem defendeu-se, deu-lhe umas bofetadas. Mas agora, há notícias que este tal general de Angola, da presidência da República, escreveu uma análise política sobre o que aconteceu em Brasília, dizendo o seguinte: o que aconteceu em Brasília é um plano bem orquestrado da UNITA para atingir o presidente da República e subverter o poder. Vocês ouviram? Este general está a dizer que o incidente de J. Privado não foi um general que se embebedou e perdeu os sentidos, não foi um general que se embebedou e perdeu a prudência, se embebedou e perdeu a moral. Não. O que ele está a dizer é: a UNITA é que orquestrou este plano que aconteceu em Brasília para envergonhar João Lourenço, que é um plano em marcha para subverter a presidência da República, para tirar João Lourenço do poder. Isso, se não fosse algo muito perigoso, nós estaríamos todos a rir, porque para nós seria mesma coisa, sempre. Algo aconteceu, quem fala contra esse governo é da UNITA. Quem envergonha esse governo é da UNITA. Quem diz não para esse governo é da UNITA, certo? Nós estaríamos a rir sobre isso, mas isso não é para rir. Tem aqui um perigo, e um perigo real. Estão agora a acusar que o general Locamba Gato, da UNITA, que é o responsável moral do que aconteceu em Brasília. E este mesmo general, que tem os ouvidos desse senhor, este mesmo general, que é responsável pela segurança deste senhor, imaginem ele e o outro da informação em Angola, que não faz absolutamente nada. Imaginem eles pegarem nessa análise, levarem para este homem que já tem medo do povo angolano por ser incompetente, e ele sabe que a população angolana hoje em dia olha para ele com desdém, do jeito não nos identifica, ele não é nosso presidente. Ele, com todo o medo que já tem da população, um indivíduo desses pega nessa informação e vai na mão e lhe dizer: olha, aquele grupo que tu odeias é que está a fazer isso para envergonhar o teu nome, porque eles querem te tirar do poder a todo custo. Este tem na mão as Forças Armadas, a secreta, a polícia angolana, que é um braço de assassinatos que protege o MPLA. Este tem na mão tudo isso. Ele que já nutre ódio natural pela UNITA. Vocês se lembram quando ele jovem, enquanto jovem, como ele falava de Jonas Savimbi? Este não é político. Lembrem-se vocês, meus senhores. Este não é político nem diplomata. Não é. Este não é José Eduardo Santos. Este é muito mais perigoso que José Eduardo Santos. E a razão que José Eduardo Santos lhe escolheu ele para ser presidente da República
é mesmo por causa da sua incompetência. Sabe, o ser incompetente dele, para José Eduardo dos Santos, foi algo tão valioso que, lhe colocando na presidência de Angola, ele iria fundar Angola e o povo iria sentir saudades de José Eduardo dos Santos e chamar por José Eduardo dos Santos, comparando com o que este senhor é capaz de fazer. E José Eduardo dos Santos estava certo ao fazer isso. Estava certo. Hoje em dia os angolanos dizem: temos saudades do nosso gatuno que roubava e dividia com todos. Continuando na caixinha de medo que estão a empurrar este senhor. Pegando nesta informação, que acusa o UNITA de estar a orquestrar isso, entregando para um indivíduo que não tem a janela aberta para a Angola real, não conhece o povo angolano, apontando que é um grupo que ele já nutre ódio natural dentro daquela caixinha de medo, onde ele foi empurrado pelas mesmas pessoas que estão a lhe trazer esta notícia do que o que aconteceu em Brasília não foi o nosso general que se embebedou e perdeu o juízo, não. Foi um ato programado em Angola para que aconteça lá. E este ato é para poderem te tirar do poder. O que vocês acham que ele vai fazer? Se enfia lá mais no fundo, na caixinha de medo, onde José Eduardo já estava, fecha as portas e janelas com medo do que está fora da caixinha, e quem lhe trará a informação são as mesmas pessoas que lhe empurraram para a caixinha. Quer dizer que a única forma que ele tem de conhecer Angola é através daquelas pessoas que mais interesse têm de lhe tornar menos operante possível, até ele designar a operação do país, as diligências do país, nas mãos dos indivíduos que estão a lhe empurrar lá no fundo. Isso é um verdadeiro perigo para Angola. Este general que está próximo de João Lourenço, se não for travo agora, se não lhe travarem agora, este general que está próximo de João Lourenço tem um programa. É este mesmo que nos ameaçou durante as eleições. É este mesmo que disse que se tentarem, Angola iria verter sangue. É este mesmo. Esta mesma pessoa é que tem os ouvidos de João Lourenço, que está a empurrar João Lourenço lá no fundo da caixinha de medo. Este mesmo general que até agora tudo que ele provou, nada mais do que a sua vontade de verter sangue em Angola, talvez por um ódio natural de Angola não ser igual ao país dele. Talvez pela tamanha riqueza que Angola tem, ele sente ódio porque ele consegue ver a incompetência dos governantes angolanos em não conseguirem tornar um país fértil, próspero, com tamanha riqueza. E o país dele, que é pequeno, que não tem riqueza nenhuma, que só tem mares, está de veras mais avançado que Angola. Isso pode estar a causar esse ódio deste senhor. Sequestrando o próprio presidente da República de Angola. Assim como fez Copelipa, Zé Maria, Dino, etc. Os generais da presidência de Angola estão a sequestrar João Lourenço e a empurrar-lhe na caixinha de medo até o momento que ele poderá entregar e delegar as operações do país inteiro nas mãos de extremistas do MPLA. Cada um com os seus próprios motivos, por que quer ter as mãos no poder. Eu não adivinho nada de bom que venha dali. Quando pessoas sem escrúpulos, quando lunáticos pegam numa pistola ou colocam a mão no botão de destruição massiva. É preciso que os angolanos prestem muita atenção ao que está a acontecer em Angola. Esta campanha que estão a começar, na qual dizem que os perpetradores, os organizadores, os homens que moralmente apoiaram e pagaram o que aconteceu em Brasília, têm que ser tragos à barra da justiça,
Este é o primeiro aviso de vingança, utilizando o sistema de justiça angolano, que não é justiça nenhum, que é um sistema de repressão e intimidação para qualquer pessoa que ouse levantar e falar contra quem governa ou contra o MPLA. Na qual nós todos estamos cientes de algo que aconteceu em Angola, para além do excesso do roubo, é que a impunidade durante a altura de João Lourenço é pior do que a impunidade na altura de José Eduardo Santos. Não fosse João Lourenço vingar-se de meia dúzia de pessoas que nunca o apoiaram antes. Num país onde a impunidade é ela orientada pelo próprio presidente da República, imaginem uma chacina do povo angolano, se alguém iria pagar por isso, quando o presidente da República puder acreditar que aquela chacina foi uma necessidade. Tudo porque ele não conhece Angola. Tudo porque ele foi enviado na caixinha de medo e a informação que lhe enfiavam goela abaixo era exatamente para ter aquele resultado. Acham que esse é um cenário improvável? 27 de maio também era um cenário improvável. E olha que eram homens do MPLA que fizeram, que começaram, que andaram por 27 de maio. E mesmo assim chacinaram angolanos. Milhares e milhares, centenas de milhares de angolanos. Não é brincadeira. Tomem muito cuidado, prestem muito cuidado. O que está a acontecer em Angola? Estão a empurrar o João Lourenço na caixinha de medo. E se ele entrar e se fechar completamente, como fez José Eduardo Santos, os generais que estão à frente dele serão os homens que irão dirigir o país. E se eles dirigirem o país, a UNITA é um alvo a bater. E toda aquela pessoa que falou um dia contra o MPLA estará na mesma lista. Porque hoje em dia, em Angola, qualquer pessoa que fala contra o MPLA é automaticamente brandeado como sendo da UNITA. Até aqueles sobas em Malange que negaram fardo, roupas do fardo e bicicleta, agora estão a lhes dizer que são da UNITA. Quando são esses sobas que sempre apoiaram o MPLA e sempre lavaram a cabeça das pessoas para votar no MPLA. Agora que eles disseram não queremos mais as vossas bicicletas, não queremos as vossas roupas, estão a dizer agora são da UNITA. É assim que se elimina uma nação inteira. Todo mundo que fala contra o MPLA, toma cuidado com esses generais que estão a enfiar o João Lourenço na catoca de medo, ou na toca de medo. Porque se ele lá entrar e se fechar, meus irmãos, os homens que estão à frente de João Lourenço estão sedentes de sangue para poderem justificar continuarem nos lugares onde eles estão. Eles estão a criar aquilo que se chama a cortina de fumo. Estão a criar uma crise onde não tem, para poderem implementar o plano deles, que é tentar dizimar a UNITA de uma vez por todas. Que em 2022, em vez de dizimarem a UNITA venceu as eleições e tornou-se mais forte. Tentaram argumentar, tentaram levar aquela campanha, a UNITA não entra no parlamento, para poderem dizimar a UNITA de uma vez por todas, falhou. Agora estão a começar com um plano na qual tudo de errado que acontece em Angola, mesmo sendo culpa deles, é a UNITA que orquestrou e está a orquestrar, está a programar, está a planear tudo isso para chegar perto do homem, ou um dos homens mais medrosos que Angola atualmente tem. Este é um homem perigoso, muito perigoso. Tomem cuidado, prestem bem atenção. Protejam, defendam, participem e deem vozes
para proteger a UNITA. Os generais do MPLA estão a começar um plano para dizimarem milhares de angolanos e, principalmente, todo aquele que se um dia identificou com a UNITA. Não fosse algo tão sério, até estaríamos a rir, a acreditar que um general, depois de beber 2, 3 garrafas de vinho, decidir lutar na rua, foi algo que a UNITA programou. Não fosse algo tão sério, não envolvesse vidas de angolanos, nós estaríamos a rir disso. Mas algo como isso, vindo da boca dos homens que controlam este homem, é um perigo à estabilidade nacional. Tomara que o povo angolano, no futuro, tenha a mesma coragem que o povo brasileiro, igual aos bolsonaristas. Até lá, aquele abraço. Fiquem todos bem. Boa tarde. Aquele abraço. Boa tarde.